Você está passando por guerra, provação, que às vezes você nem sabe por que você está nela? Fica aí que eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus Cristo, passando por aqui para te trazer uma palavra de fé, uma palavra de Deus ao seu coração. Olha aqui, muitas das vezes você entra em guerra, você entra em algumas batalhas. Podemos falar assim, você não tem nem que guerrear aquilo. Você não tem nem que passar por aquela guerra. E às vezes você fica pensando assim, por que Deus me pôs nessa guerra? Eu quero te levar a lembrar da batalha de Davi e Golias. Vai estar no capítulo 17 de 1 Samuel, tá? Você vai ver que Davi, ele era pastor de ovelhas. E você vai ver qual era o serviço de Davi. Ir para o pasto, tomar conta de ovelhas, tá entendendo? No capítulo 17, versículo 28, tá? O Eliabe pergunta assim, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Você vê que ninguém ligava para Davi, desprezado, né? Ninguém dava importância, nem o pai, porque aqui, ó, poucas ovelhas, não deixava nem muitas ovelhas com ele. Se você voltar aqui, os filisteus vai guerrear contra Israel, e tem uma passagem aqui, ó, que vai falar que Davi, ele ia e voltava de Saul, capítulo 17, versículo 15. Davi ficava indo, garoto de recado, menino de recado. Davi nem do exército de Israel participava. Era um garoto. Mas um dia, o pai falou assim, vai lá. Por quê? Porque tinha um homem, Golias, um gigante. A Bíblia fala 6 côvados e 1 palmo. Aproximadamente 2,80 m por aí de altura. Um homem muito forte, treinado na batalha, que desafiou Israel. E aqui você vai ver que o povo os israelitas, guerreiro, treinado para batalha, tá entendendo? Capítulo 17 e 24, temiam grandemente Golias, ficavam com medo. Você vai ver que o povo, quando ouviu Golias falar aquilo, o povo fugiu, os guerreiros treinados. Então o que Deus fez? Teve que fazer, não. Jogou Davi no meio da guerra, porque Golias estava desafiando o povo de Deus. Mas tem uma situação. Davi já era ungido, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Rei de Israel. Mas ele estava lá fazendo o serviço dele. Você vai ver que depois daquela batalha, a vida de Davi vai transformar. Davi nunca mais vai ser o mesmo. Mesmo que depois daqui ele tem que ficar 13 anos aproximadamente ali, fugindo de Saul. Mas nunca mais Davi foi o mesmo. Foi da batalha, Davi foi para Israel, ganhou várias batalhas para Saul ali, para Israel. Depois ele vai ficar fugitivo. Tá entendendo? E depois ele vai ser coroado rei. Primeiro em Hebrom e depois sobre todo Israel. Você vê, por causa de uma batalha, Davi nunca mais voltou para o pasto. Por causa de uma vitória que Deus deu a ele. Porque aqueles homens de Israel estavam confiando na força do braço. Realmente Golias era muito forte. O próprio Saul vai falar, ó, peraí, rapaz. Peraí. Tá? Aquele homem, você não pode ir, versículo 33, para pelejar com ele, pois você ainda é moço, e ele é moço de guerra, desde a sua mocidade, ele é acostumado, você não pode ir, você não tem condição. Mas Saul estava confiando na força do braço, e Davi estava confiando no Deus de Israel. E depois daquela guerra, nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Aquele Davi que ficava só no pasto, agora primeiro vai ser um guerreiro. Depois vai vir ser rei de Israel. Mensagem para você:
Não fica preocupado. Por que eu estou nesta guerra? Por que eu entrei nesta batalha? Por que eu entrei nesta prova? Confia em Deus, que Deus vai te dar vitória. E depois que você vencer essa batalha, a sua vida nunca mais será a mesma. Esta vitória contra Golias foi o motivo que Deus colocou ali para Davi nunca mais ser o mesmo. Davi vai ser guerreiro de Israel, depois vai fugir 13 anos aproximadamente, depois vai vir ser rei de Israel. Essa guerra que você está passando, não preocupe. Creia em Deus, você vai vencer e a sua vida nunca mais será a mesma. Fique na paz, que Deus te abençoe.